Gota pra mim! Olá, tudo bem? Hoje venho aqui falar a respeito de um homem escolhido, não somente para ser nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, mas escolhido por Deus para ser pai de uma grande família chamada AD Tabuão. E é por isso que estou aqui, como repórter por um dia da AD Tabuão, lhe homenageando o pastor Genício Severo dos Santos. Vamos ao vivo com o nosso famoso Percival Júlio César. Deus chama o profeta Samuel e diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, porque vou eu te enviar à casa de Jessé, o belemita, para que dentre os seus filhos você possa ungir o rei de Israel. O profeta Samuel deixa Ramá com destino a Belém, com o propósito de sacrificar ao Senhor. Depois de santificar a Jessé e seus filhos, o profeta Samuel os convida para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Eliabe não teve a aprovação de Deus. E assim foi com todos os filhos de Jessé. Todos passaram diante do profeta, mas nenhum deles teve a aprovação de Deus. Homens robustos, fortes, preparados para a guerra, mas a resposta de Deus para o profeta Samuel foi: não atendes para a aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor o tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Diante dos olhos de Jessé e de todos os presentes, a história terminaria aqui. Mas para Deus, a história só estava começando. Porventura, Jessé, acabaram-se os mancebos? Pergunta o profeta Samuel. Ainda tem um menor que apacenta as ovelhas no campo. Então manda chamá-lo, porque só assentaremos à mesa depois que ele estiver aqui. De repente, entra um jovem ruivo, de semblante formoso e de boa presença, e naquele momento, como diz o nosso pastor presidente, pastor Genício, o profeta recebe uma ordem expressa lá do céu, e disse: levanta-te, Samuel, unges, porque este é o escolhido. E a Bíblia diz que no momento em que o profeta o unge no meio dos seus irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Anos e anos se passaram, e podemos ver através das Escrituras Sagradas a forma que Deus vem trabalhando de geração em geração para levantar homens com uma missão de fazer a obra de Deus aqui na terra. E em 1986, essa história se repete. E foi em 9 de novembro de 1940, quando tudo começou, na cidade de Paços de Camaragibe, no estado de Alagoas, no meio de uma família humilde, de mãos calejadas pelo trabalho, nasce um menino que recebe o nome de Genício Severo dos Santos. Para muitos seria só mais um filho do senhor Antônio Severo dos Santos e de dona Maria Emília dos Santos. Mas para Deus era a concretização de um projeto que já estava em seu coração. Os anos se passaram, muitas batalhas foram travadas, mas as vitórias eram consequências de uma pessoa determinada e lutadora. Paços de Camaragibe, uma cidade simples e pequena, mas é lá que o Senhor o encontra uma família de 12 irmãos, para que dentre esses 12, ele poderia levantar um com um braço forte, com uma missão específica aqui na terra. E não é uma missão para trabalhar em uma usina de açúcar, nem para trabalhar de vendedor de peças automotivas, e nem para ser empresário de uma conceituada empresa, mas algo que por enquanto só estava no coração de Deus. Em 24 de outubro de 1964, um sonho se realiza. O Senhor o presenteou com uma linda esposa, Marlene da Silva Santos. E através desta união, Deus o concede 4 dádivas preciosas: Moisés, Nena, Genício filho
e Gislaine. Genício Severo dos Santos, um homem simples que lutava para o sustento da sua família, mas as coisas de Deus sempre deixava para segundo plano. Mas em uma madrugada fria, quando já dormia, Deus levanta uma profetisa, mulher de Deus, que hospedava em sua casa, entrando no seu quarto, o despertou e Deus o falou de forma veemente e poderosa, e que se ele mudasse a sua conduta e buscasse mais a Deus, ele o colocaria no primeiro degrau, colocaria no segundo degrau, colocaria no terceiro degrau e ainda colocaria no quarto degrau. E quando ali estivesse, ele ia dizer: só o Senhor é Deus. A partir daquele dia, daquele momento, o irmão Genício ouviu a voz de Deus e mudou a sua conduta e dedicou mais a sua vida a serviço da obra de Deus. E gradativamente ele foi galgando os degraus prometidos pelo Senhor. O interessante é que a Bíblia traz um relato muito lindo da vida do apóstolo Pedro, que podemos fazer um paralelo com a vida do nosso pastor. A Bíblia relata que após a morte de Jesus, estavam reunidos alguns discípulos, todos desanimados, e entre eles estava o apóstolo Pedro. Aí Pedro tomou uma decisão e disse aos demais: vou pescar. E os demais disseram: a gente vai contigo. Bom, para resumir, eles pescaram a noite inteira, mas nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresenta na praia pedindo algo para comer. Vendo, pois, que eles não tinham o que comer, então pede para que eles lancem a rede para o lado direito do barco. E quando puxaram a rede veio cheia de 153 grandes peixes. Jesus os convida para comer. E depois que acabaram de comer, Jesus vira para Pedro e faz uma pergunta, e repete essa pergunta por 3 vezes. E ele disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ora, Pedro não estava só. Existia ali um grupo de irmãos, mas o chamado é algo exclusivo de Deus. Ele escolhe quem ele quiser e não precisa da opinião de ninguém. Foi em 4 de fevereiro de 1986, pastor Genício Severo dos Santos deixa a sua vida de empresário bem-sucedido para ouvir o chamado de Deus, que disse: pastor Genício, apacenta as minhas ovelhas. A resposta foi imediata. E ele se levanta e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. As lutas foram grandes, porque existia ali um grupo de irmãos que não aceitavam o chamado de Deus na vida do nosso pastor. Mas aos poucos, com a graça de Deus, foi conquistando a confiança de todos. E durante estes anos, Deus o honrou de maneira tremenda. E o interessante é que Deus é Deus de surpresa. O Senhor lhe prometeu 4 degraus, que é o diaconato, o presbitério, evangelista e o pastorado. Mas para aquele que é fiel, Deus sempre dá em abundância. Hoje, o nosso pastor, presidente, pastor Genício Severo dos Santos, ele foi conquistando os degraus em degraus. O Senhor Jesus foi lhe honrando com posições elevadíssimas no ministério de Madureira. Como? Hoje o nosso pastor, ele é presidente do Campo do Tabuão, primeiro vice-presidente da Convenção Estadual, CONEMAD, segundo secretário da Convenção Nacional, CONAMAD, presidente da Unidade da Fraternal do ABCD-MR, presidente do COMED, Conselho de Ministros Evangélicos em Diadema, membro do Conselho Deliberativo da Editora Betel,
relator da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, e pela sua dedicação aos serviços prestados em várias cidades, eles o condecoraram com títulos de cidadãos. Recebeu a condecoração com o título de cidadão são-bernardense pela Câmara Municipal da cidade de São Bernardo do Campo. Recebeu também a condecoração com o título de cidadão diademense pela Câmara Municipal da cidade de Diadema. Foi condecorado com o título de cidadão paulistano pela Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Foi condecorado com o título de cidadão linense pela Câmara Municipal da cidade de Lins. Recebeu também a condecoração com o título de cidadão paraibanense pela Câmara Municipal da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Foi também agraciado com a condecoração da medalha João Ramalho, como prova de um reconhecimento da cidade de São Bernardo do Campo. Também com a medalha de Imperador Dom Pedro II pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E muitas outras condecorações que recebeu no curso do seu ministério, que o tempo não nos permite citá-las. Hoje, 27 anos se passaram. A família Tabuão se reúne para lhe homenagear, pastor Genício, por mais este ano de vida que o Senhor lhe concede, e esperamos que o Senhor lhe dê muitos e muitos e muitos anos de vida, e que o irmão continue sendo esse líder autêntico que o irmão é. Letra e música de Débora Braz, arranjo de Fico Braz e edição de Célio Dias. Foi a singela homenagem que preparamos para o irmão. Ouça. Parabéns, muitos anos de vida. Parabéns, 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 parabéns, muitos anos de vida. Deus escolheu para a obra fazer. E o pastor Genício diz-me aqui, e ao Senhor obedeceu. Deus escolheu para a obra fazer. E o pastor Genício diz: eis-me aqui, e ao Senhor Parabéns, pastor Genício. Que Deus continue te abençoando. E tu, porém, vai até o fim. Em 1986, onde tudo começou, suas atividades empresariais renunciou, se dedicou ao chamado do Senhor e a obra aperfeiçoou. Deus escolheu para a obra fazer. E o pastor Genício diz: eis-me aqui, e ao Senhor obedeceu. Deus escolheu para a obra fazer. E o pastor Genício diz: eis-me aqui, e ao Senhor obedeceu. Tantas lutas e provações fizeram acusações, tentaram impedir o seu chamado, Mas ele não desistiu, as promessas se cumprirão. Creia nele, o melhor está por vir. Deus escolheu para a obra fazer.
fazer. O pastor Genício diz: eis-me aqui, e o Senhor obedecer. Deus escolheu para a obra fazer, e o pastor Genício disse: eis-me aqui, e ao Senhor obedecer. Pastor, parabéns. Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério. O Senhor é um excelente pastor, um excelente amigo. Que Deus continue abençoando a tua vida e a tua família. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço por tudo. Amém. Em 1986, onde tudo começou, suas atividades empresariais renunciou. Se dedicou ao chamado do Senhor e a obra aperfeiçoou. Deus escolheu para a obra fazer, e o pastor Genício diz: eis-me aqui, e o Senhor obedeceu. Deus te escolheu para a obra fazer, e o pastor Genício disse: eis-me aqui, e ao Senhor obedeceu. Tantas lutas e provações fizeram acusações, tentaram impedir o seu chamado, Mas ele não desistiu, as promessas se cumpriu. Creia nele, o melhor está por vir. Deus escolheu para a obra fazer, e o pastor Genício disse-me aqui que o Senhor obedeceu. Deus escolheu para a obra fazer, e o pastor Genício disse-me aqui, e ao Senhor obedecer. Deus escolheu para a obra fazer, e o pastor Genício diz: eis-me aqui, e ao Senhor obedecer. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. O melhor está por vir. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se o campo Taboão é hoje um campo abençoado, é porque temos um líder que os seus passos foram confirmados por Deus. Pastor Genício, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, juntamente com você e sua família. Conte com a família Taboão naquilo que for preciso. Estamos aqui à inteira disposição para trabalhar. Os nossos votos é que o Senhor viva muitos e muitos anos, para que possamos trabalhar junto para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Fique com Deus e que a bênção de Deus repouse sobre você e a sua família. Um beijo no coração. Esse beijo é da família Taboão, que hoje lhe homenageia para sempre. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Pastor, eu te amo. Parabéns.
Parabéns, Ô, Deus te abençoe. Somos as mulheres da sua vida. Beijo. Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, 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 muitos anos.